Porque eu não sei se você já foi chefe de bastante gente, não? Então tem chefe, é o seguinte, tem que ver as férias de um, a reclamação da escala de outro, a dor de barriga de um, a insatisfação de outro. Nossa, imagina você o atraso no pagamento. Estrelou na equipe. Mas e lá em ESPN é gente paredel, né? Gente abessa. E aquilo acabou sendo um certo alívio e a gente tinha algumas ideias. Você fazia escala também? Fazia escala, programação. Os caras reclamam pra você? Claro que reclamam. Hã? Claro. Pô, Arnaldo, caramba, velho, jogo de merda, não pode jogo legal. Reclama? Claro, mas muito. Quem mais reclama? Comentarista, narrador ou repórter? Narrador. Sobretudo narrador. Eu sabia. Tem uma escala de sei lá. Você cedia? Não, mas eu acho que eu te conseguia. Acho que você intercalava um jogo legal, um jogo mais ou menos? Acho que um pouco de um critério, mas também uma sensação de contentar sem mexer naquilo que a gente achava prioritário. O cara, quando vai fazer um jogo que ele não tá afim, mas ele faz de má vontade, já pegou gente fazendo. Tinha que ligar e falar, ô bicho, caramba, cara. Fala a verdade. Não, é raro mesmo. Acho que o ambiente na ESPN é normalmente um ambiente cooperativo. Mas, cara, a partir do momento que as coisas vão ganhando um certo corpo, tem uma história interessante, por exemplo. Vou pegar um gancho aqui, que era um pouco antes da gente sair, ou na época, cobertura da Olimpíada, no Brasil. Aí tinha a divisão dos narradores por esporte. E aí tinha uma situação, basquete, tinha a NBA, que era muito forte na ESPN, e o Everaldo e o Rômulo narravam, né? E aí, como é que o Palomino quis dividir? O Palomino era narrador, além de tudo, essa coisa de narração era muito bom para nós, porque a gente não precisava se meter tanto, porque o Palomino é quem dominava a coisa. E quem, esse narrador é mais afável a essa situação, a essa escala. Na Olimpíada foi tão interessante, às vezes as coisas acontecem por linhas tortas. Ele pensou, eu tenho 2 narradores do cacete para basquete, o Everaldo e o Rômulo. E a gente não faz vôlei. E eu queria que um deles fizesse vôlei. E o outro ia fazer o basquete durante a Olimpíada. O basquete tinha o Dream Team, o Brasil, vai chegar aonde? E o vôlei do Brasil é sempre o vôlei do Brasil. E aí, na divisão ali, ele colocou o Everaldo no basquete e o Rômulo no vôlei. E aí o vôlei... E as expressões do Rômulo, a ligação do Rômulo com o vôlei, viraram um dos grandes acontecimentos da Olimpíada. Ele virou o cara da Olimpíada, os caras da seleção gostavam dele. E talvez não fosse um esporte que ele quisesse narrar em primeira, né? E por isso que esse negócio de fazer de má vontade, às vezes pode te... Então o Rômulo chegou lá no vôlei e mergulhou que nem um maluco. E aí todas aquelas coisas que viralizaram durante a Olimpíada do Rio de Janeiro, no vôlei, foi quase que não digo um acaso, mas foi uma boa sacada do Palomino, e que o Rômulo, na verdade, não estava narrando o esporte predileto dele, né? Mas ele se empenhou. Vocês ficaram quantos anos na ESPN? O Arnaldo mais, eu fiquei 7. Entre Rio e São Paulo, né? Mas vocês pegaram o Trajano também ou não? Peguei, eu não peguei como chefe. Eu peguei o Trajano só como comentarista, como chefe não. O Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirano. A ESPN era melhor pra você com o Trajano ou com o Palomino? Era diferente. Eu entrei para começar a comentar com o Trajano, com uma linha muito definida. No Palomino eu participei da linha. Então eu não posso falar da época do Palomino só como um comentarista. Porque, na verdade, muitas das coisas da linha editorial da ESPN, eu tinha todos os dedos lá. A transformação da ESPN num canal de futebol foi eu que fiz, a ESPN Brasil. Foi minha ideia, né? E depois a Sport TV veio atrás. Transformou a Sport TV só no... Então, assim, na administração do Palomino, muitas das coisas feitas, eu participei efetivamente. O Trajano me levou lá, primeiro, como comentarista e depois como chefe de programação, porque ele não conseguia mais dar conta do tudo. Daí ele falou, você gosta de... Na Copa de 2010, tava lá, fazia uns programas na ESPN, tava pela Placar. Você gosta de programação? Eu falei, programação eu gosto, porque eu tô pensando em te levar definitivo para a ESPN como
chefes de programação que eu acumulo e não tô dando conta. E, cara, televisão, pra mim, eu só comecei a entender depois que eu virei chefe de programação, né? Grade, intervalo, inserção comercial, concorrência, estratégia e tal. Então, aquilo pra mim foi... E aí, quando o Palomino veio, ele me transformou em chefe da redação. Eu saí da programação e fui para a redação. Então, assim, eu gostei das duas épocas. Uma porque era aquele sonho de moleque de trabalhar tanto na Placar quanto na ESPN. E a segunda, porque eu pude colocar a mão nas coisas. E o Palomino me apoiou em diversas situações, tipo essa questão da linha editorial na ESPN Brasil. Acho que a diferença para mim, eu só peguei a era Palomino, foi ele que me contratou, né? O Palomino que me contratou assim que o Trajano saiu, né? O Trajano saiu, logo depois eu entrei. Eu acho que são duas TVs diferentes. Eu acho que a ESPN do Palomino, ela tá no meio do caminho do que é a ESPN hoje, do que é a ESPN do Trajano. A ESPN do Trajano era quase que um produto artesanal, você entendeu? Era a ideia do Trajano, então a gente vai fazer o campeonato de botão e vai fazer... Ele parecia que tudo tinha a mão do Trajano. Então era uma coisa muito apaixonada, como é o Trajano. A do Palomino foi uma transição para a ESPN com muitos eventos e tal. Tudo bem que o Palomino pegou a fase, né, que perdeu eventos, né, por muito tempo. Mas foi acho que uma época de transição, você entende? Deixa eu perguntar para vocês. Nós somos praticamente aí quase da mesma geração, né? Não, da mesma geração nós somos. Tem uma diferença um pouco de idade. Como é que vocês enxergam? Porque nós somos uma geração que pegou o jornal no papel, isso. Que pegou a transmissão do rádio, às vezes dando mais audiência que televisão, narradores de rádio às vezes muito mais famosos que narrador de televisão, enfim. A gente pegou muita atenção e hoje a nossa geração viveu tudo isso. A próxima que vier já é uma geração que vai pegar só... Né? Eu acredito que nós somos a última que viveu tudo. Não, vocês que, ainda mais você também que foi chefe, você também, pô. Sim. O que mudou no jornalismo esportivo para vocês? O que mudou de melhor? O que mudou para pior? Vocês sofreram também no meio de toda essa transição, não só de sair de ESPN para o digital, mas de tudo isso que a gente está vivendo, né? Porque é um negócio muito louco, cara. E a gente ainda tinha, nós ainda temos um recall, né? De quando a gente era moleque. De tudo que a gente assistia. Que, na minha opinião, infelizmente não tem nada mais a ver com hoje. Não tem, vai. Infelizmente. Para mim, eu acho que era disparado muito mais legal. Vou pegar o copo meio cheio. Eu acho que tem coisas... Mas eu quero ver o copo meio vazio também. Falo as duas coisas. Copo meio cheio para mim. Hoje, a gente está aqui fazendo um produto que é um produto digital, que você não precisa estar na Globo, você não precisa estar na Band, você não precisa estar na Record, você está fazendo o seu produto que tem uma super audiência, uma audiência que possivelmente seja parecida com uma audiência que era no nosso tempo de TV, talvez um pouco menos, mas enfim, comparativamente. Hoje a possibilidade de você produzir conteúdo, ela é de uma facilidade imensa. Você conseguir imaginar que há 20 anos atrás você ia fazer um vídeo em 1 minuto, e isso está espalhado para uma multidão. Não precisa do Glauber para nada. Né? Você conseguiria imaginar isso? Então, quando a gente começou em jornal até, cara, para você ter a sua cara à vista, se você trabalhasse na TV, se você fosse para tela, para frente da tela. Eu mandava minha coluna por fax. Mandava a coluna por fax, exatamente. Então, esse é o copo meio cheio. Eu acho isso muito legal. É uma democratização imensa. Agora, como virou um produto de massa, acho que você tem todos os tipos de conteúdo. E acho que isso é uma mistura que é nociva para quem ainda tenta fazer um jornalismo legal, aquele que a gente conheceu e tal. Porque você, eu, o Arnaldo, qualquer cara que fale qualquer coisa, todo mundo é a mesma coisa. E não são, né? Eu acho que essa é uma questão. E do ponto de vista de cobertura, eu acho que também tem o copo meio cheio e meio vazio. Tem muita gente que vai para as coberturas e faz o que quiser, de onde quiser, e dentro do campo, não sei o quê. Agora, nos últimos tempos eu sinto falta de reportagem, de uma história,
De alguém descobrir uma história legal, de alguém contar uma história bacana. Isso eu sinto muita falta. Eu falei isso, a mesma coisa aqui. Para mim, esse é o cenário. É um pouco, agora um pouco mais no copo vazio do Tirone. É uma era, acho que, de muita opinião E pouca informação. e pouca informação, e Isso. pouca apuração de informação.